Oi, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas propriedades dos sólidos geométricos. Na verdade, eu não vou mostrar, né? Nós vamos relembrar as propriedades dos sólidos que vocês já conhecem, já trabalham com essas propriedades desde o quarto ano. Então, vamos lá. Todas as figuras são tridimensionais, essas figuras que estão nessa imagem, né? Todas são tridimensionais, ou seja, elas têm 3 dimensões: largura, comprimento e a altura, né? Ela sai do plano, certo? Ela tem a terceira dimensão que ela sai do plano. É a imagem, a sensação do cinema 3D, né? Dá a sensação que a imagem da pessoa que está na tela do cinema sai da tela, né? Essa é a figura tridimensional. Quando a gente assiste o filme em 2D, todas as figuras estão na tela. E quando a gente assiste o filme em 3D, nos dá a sensação de que eles estão fora dessa tela. É isso que indica a figura tridimensional, que ela sai daquele plano, certo? Então, vamos relembrar. Os sólidos são separados em poliedros, que são os prismas e as pirâmides. Aqui, alguns exemplos dos poliedros, certo? Estão misturadinhos, ó. Aqui, um prisma, paralelepípedo, outro prisma, o prisma de base triangular e alguns exemplos das pirâmides. E em corpos redondos. Então, são exemplos de corpos redondos: o cilindro, o cone e a esfera. Professora, nessa imagem aqui que você mostrou, aparece aqui nos prismas e nas pirâmides que eles não rolam. E nos corpos redondos que eles nos corpos redondos que eles rolam. Como é isso? Os prismas e as pirâmides, eles são formados por figuras planas, polígonos, né? Então, numa planificação, se a gente observar as faces e as bases, todos eles são figuras planas, polígonos. Já nos corpos redondos, numa planificação, a gente vai perceber que eles são formados por superfície arredondada. A esfera, no caso, é toda a superfície arredondada. E base circular. Gente, não é base redonda, tá? É base circular. Então, os prismas e as pirâmides, como eu disse, são formados por figuras planas. São alguns exemplos de figuras planas. Vamos lá? O triângulo, o retângulo, o pentágono, o losango, o hexágono, esse quadrilátero, que também é chamado de trapézio, e o quadrado. Esses aqui, o retângulo, o losango, o quadrado e o trapézio, também podemos classificá-los apenas como quadriláteros, porque tem 4 lados. Esses são figuras planas. Observem que essas figuras estão nesta página, que elas não saem do plano, elas não dão a sensação que elas estão fora dessa tela, né? Porque se ela estiver fora dessa tela, se nos der essa sensação, ela já dá a ideia de figura tridimensional. Por isso que elas são chamadas de figuras planas. Então, são exemplos de figuras planas, alguns polígonos. Professora, tem outros polígonos? Sim, tem outros com maior quantidade de lados, né? De vértices e de ângulos internos. Esse ângulo interno aqui, que mais pra frente a gente também vai estudar no quinto ano, o que são os ângulos internos, os externos, enfim. Mas agora, por hora, é só para relembrar que para formarmos os prismas e as pirâmides, nós precisamos dessas figuras planas. As pirâmides possuem uma base, certo? Então, observe. Vamos lá. Olha aí um exemplo de pirâmide. Vamos olhar a base da pirâmide. Esta é a base da pirâmide. Então, a gente pode observar que esta base, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, né? Essa figura plana, que se nós recortarmos essa base, vai formar uma figura plana, certo? Então, esta figura seria o quê? Um
pentágono, porque tem 5 lados. Vejamos. Então, a base da pirâmide é um pentágono, né? Então, se nós recortarmos aqui, a gente vai ter esta imagem, um pentágono. Olha só, ele tem 5 lados na figura plana. Aqui, lado com lado, nós formamos as arestas, porque eu encontro do lado do pentágono com o lado do triângulo. Então, um lado somado ao outro lado, nós vamos formar uma aresta. Aqui, ela tá como aresta, aqui como lado, 5 lados. Mas só tem a base da pirâmide? Não. Temos também as faces laterais, que são triangulares. Quantas faces? Já podemos observar aqui, ó, se ela tem 5 lados nessa base, eu vou ter que ter uma face aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então, suponhamos que são 5 faces laterais. Ok? 5 faces laterais triangulares. Ótimo. Vamos agora analisar os prismas. Eles possuem 2 bases. Nos prismas, eu observo que vocês fazem um pouco mais de confusão quanto à questão da base, né? E a gente vai tirar essa dúvida também nesse vídeo. Observem. Esse é um prisma, também coloquei um prisma de base pentagonal, olha só. Se recortarmos aqui essa base, nós vamos novamente obter uma figura plana com 5 lados, o pentágono, né? Aqui no caso, não temos lados, temos as arestas, porque é o encontro de um lado do pentágono com um lado da face retangular aqui. Olha aqui. Então, temos esta base e a outra base oposta, aqui, do mesmo tamanho, do mesmo formato, das mesmas medidas, né? Chamamos de congruentes, vocês vão ouvir muito essa palavra no 6º ano. Mas, por hora, que vocês saibam que elas têm as mesmas medidas, o mesmo tamanho, e ela tem uma base aqui e a outra base oposta, que tá aqui em cima, ó. Aqui a setinha, ó. Essa base e essa base formando 2 pentágonos. Então, observe. 2 bases pentagonais. Aqui, elas representadas na forma plana, em forma de polígono. Então, se eu recortasse essa base, ela ficaria aqui. Se eu recortasse essa base do prisma, ela ficaria aqui. Vejamos agora que eles têm também faces laterais retangulares, ou seja, para que nós possamos ligar uma base à outra, a gente coloca as figuras planas retangulares, os polígonos retangulares. Professora, todo prisma tem faces laterais retangulares? Sim, todo prisma tem faces laterais retangulares. Professora, mas e o cubo? O cubo tem face lateral retangular? Sim, o cubo também. O retângulo, na verdade, do cubo é uma figura especial, porque tem 4 lados de mesma medida. Então, um quadrado pode ser considerado também um retângulo. Isso não é importante para agora, mas só que para que vocês saibam que o cubo também é um prisma de faces laterais retangulares, é um prisma especial, né? É uma figura especial. Vocês vão ver depois, mais pra frente. Não importa isso agora. Então, o que paira ainda uma dúvida quando vocês observam um sólido geométrico, um prisma? Então, vejamos. Observe o mesmo sólido. Vocês vão ver aqui as setinhas, por que elas estão aqui? Porque agora, eu deixei esse sólido numa outra posição. Vocês podem se deparar que ele esteja numa outra posição, numa figura, num livro. E aí pode surgir aquela dúvida, professora, aqui a base é um retângulo? Não. As bases continuam sendo as mesmas. A base, porque vocês pensam no sentido de base, o apoio do prisma, e não é isso, certo? A base aqui continua sendo esta face aqui do pentágono e a outra base oposta. São apenas 2, né? Na base, nós só temos 2 bases, certo? Uma base e a outra base oposta. No caso aqui, vejam só,
Quantas figuras retangulares nós temos, né? Mais de uma. E não necessariamente ela está oposta exatamente à outra base. Então, não seria aqui, no caso, a base, o retângulo. A base continua sendo aqui o pentágono, certo? Este lado aqui, essa face pentagonal. A seguir, vamos lá. E os corpos redondos são formados por superfície arredondada e base circular. A base também é uma figura plana, só que circular. Por isso que eles rolam, e isso que difere dos poliedros. Vamos pensar aqui nesse esqueminha, então, que eu fiz para vocês para finalizar esse vídeo. Sólidos geométricos são formados por poliedros e pelos corpos redondos. São exemplos dos poliedros os prismas e as pirâmides, porque são formadas por figuras planas. E os corpos redondos são exemplos o cone, o cilindro e a esfera. Esse último slide aqui que eu apresentei para vocês é um esqueminha bacana, que se vocês quiserem copiar no